Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Antes de tudo, já se inscreva aqui no canal, já compartilhe os vídeos, já deixe o seu like e já comenta aqui no vídeo também, né, de onde você está assistindo esse vídeo. Nós queremos saber até onde esse vídeo tem chegado e o quanto ele tem impactado a sua vida, se ele tem sido um canal de bênçãos para a sua vida também. A gente gostaria de pedir também sugestões de temas, pessoal. Porque às vezes vocês vêm aqui, vocês podem ver, a gente sempre trabalha com temas direcionados pelo Espírito Santo, mas com que a gente às vezes tem muitas dúvidas, né? Temas que gerou dúvidas em nós, que nós já ouvimos em outras pessoas, a gente quer ouvir você. O que você gostaria de ouvir aqui que a gente pudesse conversar e tratar através da palavra para a sua vida? Deixa aí um tema de sugestão para nós. Isso aí. E o tema de hoje... E quando as bênçãos vêm? Quem é você depois que fez muita oração e Deus te deu aquilo que você pediu? Quem você é? Você tem permanecido? Ou você simplesmente disse, agora eu tenho, tchau? Você ama o Deus Criador ou você ama somente o que Deus pode te dar? Você ama Deus pelo que Ele é ou pelas bênçãos que Ele pode te proporcionar? Meu Deus, e aí? Veja só. Nós estávamos orando há mais ou menos um ano e mais um tempinho aí, né, Rai? Por uma bênção e um sonho da Rayara. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, graça e luz, o quê? Concedeu a bênção. Aê! Porque Ele é rei! Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, né? Quando nós iniciamos o canal, a gente já conversou, acho que eu já compartilhei com vocês em algum outro podcast, né? A gente iniciou em junho, em julho eu engravidei, no tempo que o Senhor tinha falado. Em agosto eu acabei tendo um aborto. Mas eu tinha a promessa, né, de que ainda em 2025 eu engravidaria. Mas 2025 acaba no dia 31 de dezembro, né? Então a gente orou muito, a Lana orou muito comigo, orou muito por mim, intercedeu muito pela minha vida. E Deus realmente é fiel naquilo que Ele prometeu, né? E eu engravidei em dezembro, descobri em janeiro. Mas estou aqui carregando o filho da promessa. Mais um, né? Porque o Joaquim também é um filho de promessa, né? E quantas vezes na nossa vida nós recebemos as bênçãos que a gente pede? Hoje, eu estou vivendo hoje uma oração que eu fiz, várias orações que eu fiz, né? Foram meses de oração, mais de um ano. Mas eu estou vivendo hoje aquilo pelo qual eu orei muito tempo, né? A Luana está vivendo hoje algo que ela orou muito ano passado também. Exatamente. Né? E você, o que com certeza hoje você está vivendo frutos de orações que você já fez. Mas e você tem lembrado de olhar para o Senhor e agradecer e glorificar Ele e se manter na presença dEle, mesmo quando a bênção chegou na sua vida? Porque é muito fácil a gente receber a bênção, eu recebi, obrigada, Deus. Tem vários exemplos na palavra, né? Agora eu falei isso, lembrei dos 10 leprosos, né? Jesus curou ali os 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Nossa. Que ele entendeu que ele não precisava ir até outra cidade para mostrar para os sacerdotes que eles estavam curados. Ele já tinha sido curado ali, no caminho. Mas só um voltou e agradeceu o Senhor. É porque assim, eu vejo que nós temos uma tendência, né, de nos inclinarmos da seguinte maneira. Enquanto a gente quer alguma coisa de Deus, a gente ora, a gente jejua, a gente acorda de madrugada, a gente chora na presença de Deus, a gente faz milhões, vamos dizer assim, de votos, para não dizer promessas, né, votos e tal. E Deus, ele ama a gente. Uma hora ele vai, né, no tempo dele, ele vai te dar. Mas aí você recebeu, e aí é muito fácil, assim, às vezes você receber a bênção, e a bênção não ser uma bênção, se tornar uma maldição, porque aquilo vai te afastar de Deus, né? Porque às vezes acontece muito assim, eu ganhei, por exemplo, né? A Rai engravidou, então, pronto, Deus, já tô com meu bebê aqui, tá tudo certo, agora eu vou viver minha vida sem, não preciso mais orar, não preciso mais, eu já tenho o que eu quero. Então a gente tem que ter um certo cuidado também, em amar a Deus também, sabe aquela história de você, quando você casa e você diz assim, amar teu marido na alegria e na tristeza? Amar a Deus na alegria e na tristeza. Né? Não só amar a Deus quando
você tá naquele momento que é muito fácil até de você amar mais ele quando você precisa. Quando ele te dá o que tu quer, é fácil, né? Prova disso é quando eu tive um aborto, né? Então, era algo que o Senhor tinha me mostrado tudo, gente, em sonho. O mês que eu ia engravidar, tudo. E foi tudo como ele tinha falado. Então, quando eu tive o aborto ali que não foi, a gestação não seguiu como eu gostaria que seguisse, mas foi como o Senhor tinha planejado, é claro que a primeira semana eu vivi o luto, eu questionei Deus, eu pedi por quê, questionei a minha fé, a gente se questiona e tá tudo bem. Mas chegou um dia, exatamente quando deu uma semana, em que eu falei com Deus, eu falei, Pai, eu disse, eu amo você mais do que o Senhor pode me dar. Falei, então tá tudo bem. Então eu entreguei aos pés da cruz, eu entreguei para Jesus e falei, Jesus, ó, eu não quero mais sentir dor, eu não quero mais esse sentimento. Eu entendo que o Senhor tem algo para tratar em mim e hoje eu entendo que Ele tinha muita coisa para tratar em mim ali, mas a gente só vai entender depois, né? Mas ali o Senhor também estava vendo aonde estava o meu coração. Porque estava só no que ele podia me dar, mas e quando ele me deu e tirou? Porque Deus tem o poder da vida e da morte, É né? isso aí. O poder da vida e da morte estão nas mãos do Senhor. Quando a vida não foi adiante, quem eu ia ser? Eu ia ser a filha que sim, ia chorar, ia passar o luto que é importante passar, mas que eu ia me voltar e falar, ok, tá bom, tá tudo certo. Eu sei que o Senhor vai, se for da vontade, o Senhor vai prover em outro momento, né? O Senhor já tinha me dado uma primeira bênção, que é o Joaquim. Então, eu ia fazer o quê? Eu ia olhar só para aquilo que eu perdi aos meus olhos, ou ia olhar para aquilo que eu já tinha? Para o meu casamento, para o meu marido, para o meu filho. Que o meu filho, o Joaquim, também é resposta de oração. Eu orei muito por ele. A Melissa também. Né? E a gente às vezes tem essa mania de estar vivendo, né? As suas filhas também são fruto de oração. Sim, é que a Lívia veio um pouquinho mais, como que eu vou dizer assim, mais um supetão, né? Pelo menos de surpresa. Mas a Melissa, por ser a primeira, e eu tinha muito desejo de ser mãe, eu passava mês após mês naquela ansiedade do agora eu tô grávida, daí não vinha, me frustrava. Agora eu tô grávida, aí não vinha. Então, assim, eu até quando você passou pelo processo, eu muito me identifiquei com você, porque eu também tinha essa expectativa, esse mês vem. Não vem. Esse mês, não vem. Então, a gente passa às vezes pelas mesmas coisas, pra gente também depois lá na frente ter um embasamento, e Deus sabe quem vai colocar no teu caminho pra você dizer assim, viu, espera mais um pouquinho, não desiste, daqui a pouco chega, porque a gente sabe que a bênção vai chegar, né? E às vezes através do nosso testemunho, daquilo que a gente passa, é o que a Mônica acabou de falar, a gente vai poder ajudar outras mulheres, né? Eu sempre tive muitas mulheres ao meu redor, mesmo nos cursos que a gente fez, que inclusive meu testemunho no curso, ainda lembra? Já serviu para uma das meninas que estava ali, que estava num processo parecido. Então, o Senhor, ele sempre vai, ele tem o poder de transformar o que aos nossos olhos é uma maldição, mas em bênção, né? Então, muitas vezes a gente vai passar por tribulações, por dificuldades, por questões que vão nos deixar tristes, talvez, mas o Senhor pode usar isso para edificar outras vidas. Porque eu atendi muitas mulheres dentro do consultório de nutrição que tiveram abortos. Muitas. E muitas que eu vi ter o terceiro filho daí na terceira gestação, e a criança vinha e tudo certo, e são crianças saudáveis e tudo mais. Então eu sei que se não for agora, para frente, talvez com esse vídeo, mas o Senhor, ele vai usar aquilo que a gente passa para edificar outras vidas, edificar a fé, né? A nossa fé e a fé com quem a gente compartilha, né? Esses dias aconteceu uma coisa muito bonita, porque eu tenho assim eu estava pensando, conversando com o Senhor, e eu posso dizer, eu tenho uma vida de muita resposta de oração, de bênçãos de Deus, assim. E algumas, são tantas, se for relatar, são tantas, mas uma Deus fez questão de usar a boca da minha mãe para falar, que eu já tinha esquecido. Então, quando eu comecei a namorar o Vitor, tanto eu quanto ele estava se formando, eu também, nós dois estagiários, então já imagina, né? Um aperto, vivendo um aperto. Mas a gente foi sempre muito feliz com o que a gente teve. Enfim, essa não é bem a questão. A questão é assim. Então, por muito tempo, depois que o Vitor se formou, ele demorou para conseguir um emprego.
E aí ele foi estudando, foi se dedicando, e tentando concurso, tentando aqui, tentando ali, ele muito esforçado, assim, mas ele não estava conseguindo. Ele não saía do lugar. Aí, na época, até né, não conseguia emprego na área dele, deixa bem claro, né? Porque na época ele trabalhava comigo no mesmo lugar, só que não era na área dele, era uma coisa extremamente oposta do que ele trabalhava, assim, do que ele tinha se formado. E a mãe me lembrou esses dias que a gente estava falando de possibilidades de mudança, de trabalho e tudo mais, né? E aí ele falou, a mãe conversando comigo esses dias, falou assim, Luana, você lembra quando o Vitor estava desempregado que você fez várias campanhas de oração e pedido de oração? Eu falei, mãe, ela disse sim. Esses dias lá em casa, no meio da minha Bíblia, eu encontrei um pedido de oração tua pelo Vitor de não sei quantos anos atrás. E você pedia para Deus que você queria que ele conseguisse um emprego. E hoje ele está no mesmo emprego, ele é concursado, ele está já há 14 anos no mesmo lugar. Então veja, é uma oração que eu não esqueci, mas Deus, querido, na sua beleza, né, fez questão de me lembrar, ó, eu já estava com você lá. Mas o que é importante de todas as coisas, eu acho isso muito, Deus é muito sábio. Guarde o teu coração, sobre todas as coisas, guarde o teu coração. Por quê? Se teu coração estiver guardado, você pode estar na tristeza, o teu coração ainda vai ser de Deus. Meu Deus, que forte isso. Você pode estar na alegria, o teu coração ainda vai ser do Senhor. Eu lembro que agora há pouco tempo, como eu já comentei para vocês, né, que a gente sofreu o golpe lá, a Melissa perguntou assim, mãe, por quê, mãe? Por que Deus permitiu isso com a gente, né? A gente não pega nada de ninguém, a gente não faz mal para ninguém. E eu falei para ela assim, filha, eu só posso dizer uma coisa, Jesus mora num lugar tão profundo da minha alma que eu ainda amo ele, não tem como eu tirar ele desse lugar. Então coloque Jesus no seu coração num lugar que você pode perder tudo ou você pode ganhar tudo. Você pode estar no topo ou no fundo do vale, assim. Você ainda vai amar o Senhor. Guardando o quê? O teu coração. O coração. Exatamente. A palavra fala que o coração ele é enganoso, né? Então, se a gente não guarda ele, se a gente não tem Jesus ali num cantinho que é dele, que nada vai tomar, é muito fácil, né? A gente receber uma bênção e não valorizar aquilo que o Senhor já deu. Ou se tu não receber aquilo que tu espera, você poder olhar para aquilo que você já tem e valorizar o que você já tem, que também já provém do Senhor, né? A gente tem um exemplo, o povo que saiu da terra do Egito, né? Então, quando Moisés foi lá, depois de tentar várias vezes, né, com o faraó, até que o Senhor amoleceu o coração de faraó lá e permitiu que, então, faraó liberasse o povo, deixasse o povo ir embora de lá, eles estavam a caminho da terra prometida. Eles teriam que passar um tempo no deserto, os 40 dias ali caminhando para chegar até o lugar. Mas durante a bênção, que já era a bênção, eles já não estavam mais lá como escravos. Né? Eles já estavam vivendo a bênção. Não era o final da bênção ainda, que era ter chego na terra, mas eles estavam a caminho dela. Ao invés deles glorificarem o Senhor e recebendo maná todo dia, gente, não dá pra... Era fresco, eles não faziam estoque, o que estocava apodrecia, era fresquinho todos os dias. Né? A nuvem durante o dia para proteger eles do sol, a coluna de fogo à noite, tudo, gente, as roupas que não estragavam, o calçado que crescia, tudo aquilo era uma bênção do Senhor sobre a vida deles. Mas eles preferiram murmurar e olhar para aquilo que eles perderam, né? Então, por um período ali, eles não tinham, como fala na palavra, né, os temperos, né, que eles se queixaram ali, que eles não tinham, era só entre aspas, o maná, né? Mas logo eles teriam a terra prometida, eles teriam tudo, a gente vai saber mais o que o Senhor ia prover para eles lá, né? Mas eles perderam a bênção. Ao invés de 40 dias, eles passaram 40 anos por eles murmurarem e não valorizarem aquilo que o Senhor já tinha feito na vida deles. Então, às vezes, a tua bênção pode estar atrasada, segundo os teus olhos, porque você não está entendendo aquilo que o Senhor quer trabalhar contigo. Ou porque você você colocou tanto algo dentro do teu coração que você deseja tanto, que você já tirou o lugar de Deus e está idolatrando o teu pedido, o teu milagre. Idolatrando a bênção, Idolatrando a bênção. Então,
Não tem como você receber muitas vezes. Até a gente eu tava vendo aqui, a Rai tá com a Bíblia aberta em Deuteronômio 28. 28. E olha o título. Bênçãos decorrentes da obediência. Se vocês puderem, leiam Deuteronômio 28 e Deuteronômio 20, não era no 28 ainda, mas no 28, então, ele fala das bênçãos decorrentes da obediência, que vai aqui do versículo 1 até o versículo 14, e no 15, pega essa, castigos decorrentes da desobediência. Gente, leiam. Leiam, porque assim, Eu vou ler. nos dá um olhar, assim, a gente entende que, ó, no 28:2, o Senhor fala assim, ó, se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. E aí ele traz aqui várias bênçãos que o Senhor fará sobre as nossas vidas quando a gente ouve a voz. E no 1 ele fala, ó, se ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. E a gente guarda onde? No coração. É ali que a gente guarda os mandamentos, né? Que a palavra fala, né? Então, leiam Deuteronômio 28. Do 1 ali vai até... É mais longuinho ali a parte das maldições. Um pouquinho mais longuinha. As maldições são um pouquinho maiores, tá? Da desobediência. Olha só, tem Vai mais. até o 29 ali, ó. Mas, assim, nos dá um olhar diferente, porque às vezes a gente pensa assim, mas por que Deus está me amaldiçoando? Deus não tem prazer em nos amaldiçoar. Pelo contrário, Ele quer nos abençoar. Ele tem bênção em abundância, graça em abundância para nós. Mas se nós não estamos sendo obedientes ao que Ele está pedindo, se nós não estamos ouvindo a voz dEle, como que Ele vai nos abençoar? Vai contra a própria palavra dele, Exatamente. E além da obediência, a gente tem que também fazer a entrega de forma perfeita. Porque muitas vezes você quer tanto aquilo e você não entrega. Você fala assim, Deus, eu queria tanto comprar um carro. E Deus está falando, viu, espera mais um pouco, né? Talvez você precise pagar algumas contas, mas Deus, eu preciso de um carro. Mas viu, espera um pouco. Não, mas Deus. Aí você vai lá e compra o carro. Aí você não consegue pagar o teu carro. Não dá certo o que tem para fazer. O carro só estraga. O carro só estraga, você está gasto com um monte de coisa que você não podia ter, gasolina, porque a gente sabe que carro gasta e tem também ali suas manutenções, que é só um exemplo, né? Básico, né? Um básico. E aí você fala assim, por que Deus não me deu? Porque Deus já estava falando para você que não era para você ter aquilo naquele momento. Seria um pouco mais para frente. E você insistiu, então é uma desobediência isso também, né? Então a gente tem que entender que você tem que falar assim, Deus, eu quero um carro. Pronto. Um dia eu ouvi uma coisa, eu achei interessantíssimo. E foi de Deus, tá? Eu tava orando muito por uma coisa. Foi ano passado! Agora Deus me trouxe à mente. Ano passado. Eu queria muito que a Melissa... Já fazia um tempo que eu queria trocar a Melissa de escola. E nós não tiramos ela da escola que ela estava antes por conta das amizades que ela tinha lá. Que foi um dos fatores que a gente trocou ela da outra escola. Na outra escola, as amizades não eram tão boas quanto as amizades que ela fez nessa escola, mas daí trocou. Porque num lugar a escola era muito boa e as amizades não eram boas. Depois ela trocou de escola, aí nesse lugar as amizades eram boas, mas o ensino já não era tão bom assim. Ok. E aí ano passado aconteceu várias coisinhas que a gente falou, não, agora a gente vai trocar ela de escola. Mas eu falei muito com Deus, assim, desde o início do ano. Senhor, eu quero trocar a minha filha de escola para essa escola. O Senhor é a favor, o Senhor quer. E eu insisti muito. E todo dia eu orava por aquilo. Um dia Deus falou bem assim para mim. Bem assim. Só para de orar por isso, que hoje seja o último dia e você não ora mais. Gente, eu ouvi assim, ó. Eu fiquei tão constrangida. E eu falei assim, Senhor, foi a última oração, assim. Isso tinha um mês. Faltava um mês ainda. Pensa no meu coração, assim, eu vou orar para Deus abençoar ela para ela entrar lá, né? Tinha um mês para ela fazer um sorteio, então ela entraria nessa escola tinha algumas vagas, mas era por sorteio, tinha uma lista muito grande. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor me disser sim, tá tudo bem. Se o Senhor me disser não, tá tudo bem também. Hoje, a partir de agora, eu não oro mais, eu entreguei. E, gente, eu entreguei de verdade. Eu não orei mais, eu não pedi mais, porque eu já tinha feito minha parte com Deus. Aí a minha segunda parte, que foi a entrega, eu fiz também.
ela entrou na escola. Ela foi a penúltima de 18 a ser sorteada. E ela tá lá. E pensa numa menina que tá feliz, realizada. Chegou lá, Deus foi tão maravilhoso. Eu orei depois que ela conseguia a vaga. Eu falei, Deus, agora o senhor ajeita ela pra mim, né? Primeiro dia de aula, ela me disse que ela chegou na escola e já tinha uma menina lá. E essa menina recebeu ela, que ela se sentiu calma. A menina nem conhecia ela, já se tornou amiga dela no primeiro momento. E naquele dia ela se sentiu confiante de continuar. Aí foi passando os dias, ela fez outras amizades e ela falou assim, mãe, que engraçado. Aquela menina que conversou comigo no primeiro dia, agora não tá mais conversando tanto comigo, tá com outro grupo. E Deus falou pra mim assim, porque eu mandei ela lá pra receber ela. Né? Deus conhecia o coraçãozinho dela, sabia que ela estava ansiosa, sabia que ela estava mudando de ambiente, mas Deus preparou uma pessoa para aquele momento. Então, há um trabalhar de Deus na obediência, mas também na entrega perfeita. Né? E no descanso. O descanso também. É porque se tu não consegue entregar, e se tu não consegue relaxar e descansar no Senhor, não tem como Ele fazer. Porque se tu fica ali o tempo todo insistindo, né, ou orando 4, 5 vezes por dia pela mesma coisa. Meu Deus, eu orava muito por isso. E se você entregou, no início também, gente, eu orava muito, assim, nunca deixei de orar. Mas chegou uma época que eu falei pra Deus, Deus, então tá. É no teu tempo, é do teu jeito, eu sei que vai ser perfeito, então tá bom, quando o Senhor quiser fazer, amém. Só que eu parei de ser insistente dessa forma, porque é como se a gente não, assim, Deus não tá me ouvindo, então? Não, Deus tá. Quer ver um exemplo? Vamos falar a verdade, papai e mamãe tá assistindo o vídeo. Não, vamos lá? Não vem com mentira que você não pode mentir, você é crente. Você é crente, você é cristão, vamos lá. Mãe, eu quero pão de queijo. Mãe, eu quero pão de queijo. Mãe, eu quero pão de queijo. Mãe, dá pão de queijo, mãe. Chega! Eu já não falei pra você que eu tô fazendo pão de queijo? Eu não falei pra você? Pronto. Simples assim. Hoje de manhã... Hoje de manhã foi um exemplo, né? Assim, todos os dias a gente senta para tomar café. As meninas esperam que eu levante para tomarem café comigo. Eu sentei na mesa, era mãe. Era né? Uma disputando. Eu falei assim, calma, eu não vou conseguir ouvir as duas ao mesmo tempo. Uma fala, a outra fala. Mas era 7h30 da manhã. Eu falei, deixa eu tomar um gole de café, acordar, que não estava processando as ideias. Então é a mesma coisa a Deus. Eu fico pensando assim, como é que ele dá conta? Ele é um ser superior. Mas, gente, pensa o tanto de filho que ele tem para atender. E vai ficar lá, viu? Quero engravidar, viu? Põe minha filha na escola, viu? Põe minha filha na escola, minha filha na escola, minha filha na escola, minha filha... É igual isso, pão de queijo. A gente, né? É muito fácil, gente. Meu marido sempre fala isso e eu preciso concordar, né? Que é muito fácil a gente nunca vai entender Deus, né? Mas quando a gente entende que Deus é um pai, a gente consegue se colocar nesse lugar, né? Como mãe, talvez você é mãe, talvez você é pai que tá assistindo esse vídeo, né? É só pensar, nossa, o meu filho é insistente, né? A gente fica... Tá chegando. Respira, né? Já não falei pra você que eu tô? Eu já não falei pra você que o pão de queijo está dentro do air fryer e vai ficar pronto? É sobre isso. É sobre isso. A gente também tem que entender que toda a bênção que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas, ela exige de nós uma mudança de posicionamento, uma mudança de comportamento, não só na nossa oração, né, tanto antes quanto depois, mas para cada fase da nossa vida, para cada estação que a gente está, o Senhor espera algo de nós também, né? Então, se a segunda gestação tivesse ido adiante no ritmo que eu estava, eu não conseguiria usufruir das bênçãos que eu estou usufruindo agora da forma como eu estou fazendo hoje. Porque eu estava num ritmo muito corrido, eu queria manter as mesmas coisas, eu queria manter os mesmos treinos, eu queria manter o mesmo ritmo e não tem como. E Deus já tinha falado para ela há um tempo atrás. O quê? Desacelera. Fui obediente? Não. Aí que tá. E olha que Deus já tinha me entregado, agora eu vou jogar na cara. Sabe aquele negócio? Eu falei pra você. Eu falei pra ela várias vezes. Foi no começo do ano passado que eu falei pra você que ano passado o Senhor falou pra você que era tempo do quê? De descanso e de desfrute. Ela não descansou, ela não desfrutou.
A gente Aí, sempre acha, né, que a gente tem um jeitinho, né? Dá um jeitinho, dá um jeitinho. Mas a verdade é que a gente, muitas vezes as bênçãos não chegam porque nós estamos atrasando elas, né? Então eu sei que ele foi um mover do Senhor, que foi um tratar do Senhor, justamente para eu aprender, e, não aprendeu do jeito, então vamos lá, né? Talvez, gente, o plano inicial do Senhor sempre foi eu engravidar em dezembro, porque lá em janeiro eu tive a resposta que ia ser em dezembro, né? Só que quando eu engravidei ali em julho, talvez foi justamente isso. Tu não vai aprender depois, então eu vou ter que fazer você sofrer antes para você aprender aquilo que eu quero que você aprenda, porque senão você não vai fazer aquilo que eu preciso que você faça. Exatamente. Né? Então, é assim, a gente gosta de ver nossos filhos sofrendo? Não, mas se a gente fala, não põe o dedo ali que tá quente, não põe o dedo ali que tá quente, tu falou 3, 4 vezes, a criança foi teimosa, então vai, taca o dedo. Ai, queimou. Pois é, mas eu te falei, né? Gente, isso não vai mudar. Sendo mãe ou sendo pai. É verdade. Então, muitas vezes Deus vai permitir, sim, que algumas frustrações, que algumas bênçãos não cheguem na nossa mão na hora que a gente quer, porque muitas vezes a gente não está ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer. Às vezes a gente ouve, mas não obedece. E a gente precisa do ouvir, mas também da obediência, para as bênçãos poder chegar. E que depois que você receber a sua bênção, você possa continuar amando Deus, né? Que você ame Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Que você continue orando. E você continue testemunhando. Eu acho que sábado eu tive uma horinha ali sozinha, e quando eu fico sozinha eu posso fazer tanta coisa, mas eu largo tudo e eu vou orar. Porque não existe momento mais delicioso no meu dia do que eu ir para o meu quarto, falar com Deus e sentir a presença do Senhor, não tem que pague. E no sábado o Vitor saiu com as meninas para resolver alguma coisa e eu comecei a orar e eu senti tão forte a presença de Deus. Eu senti Jesus entrando dentro da minha sala, assim, e tudo que eu estava pedindo, eu não conseguia mais pedir, eu só conseguia agradecer. Eu paralisei e eu só agradecia. Então, uma das coisas que Deus espera de você também é o reconhecer, é o agradecer e, acima de tudo, o testemunhar. Então, se você tem um testemunho para contar, conta aqui pra gente, inclusive, qual foi a coisa mais linda, qual é o testemunho que você tem de cura, de libertação, de vida, da onde o Senhor te tirou, eu não sei. Qual é o testemunho que você tem para contar pra gente? Conta hoje um grande milagre que você teve. E se você tem vergonha daqui a pouco de colocar aqui nos comentários, manda pra gente. Entre em contato conosco. Manda nesse e-mail aqui, né? Manda nesse e-mail aqui. Deixa o e-mail na descrição aqui, que aí vocês podem enviar e a gente pode daqui a pouco gravar um vídeo relatando o seu testemunho, né? Se você não quer se identificar, tá tudo certo, a gente vai respeitar isso, né? Mas o testemunho, ele sempre edifica a nossa fé, porque a gente lembra aquilo que o Senhor já fez. E ele também vai edificar a fé de quem vai ouvir. Né? E automaticamente você está ganhando uma alma para Jesus, uma alma para o reino de Deus. É uma sementinha que a gente vai plantando, né? Em honra ao Senhor por tudo o que Ele faz por nós, gente. E é tudo pela graça dEle. Porque nós não somos merecedores de nada. Mas é pela graça imerecida, pela misericórdia dEle, que Ele ainda assim, Ele escolhe, mesmo muitas vezes sendo teimosos. A gente não sendo tão obediente. Ainda assim, Ele escolhe nos abençoar. Porque Ele é um pai, e Ele é um pai de amor. Sim, Ele vai nos corrigir, sim, Ele vai nos puxar a orelha. É um pai, né? Nós também fazemos isso com os nossos filhos. Mas o que Ele mais quer é que a gente fale dEle, é que a gente viva tudo aquilo que Ele tem para nós. A palavra fala que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas para a gente viver a vontade dEle, a gente precisa entregar a nossa vida para Ele e deixar que Ele conduza a nossa vida. Muitas vezes as coisas não vão ser do jeito que a gente quer. Mas quando acontecer do jeito que o Senhor planejou, vai ser muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Foi com Ana, né? Ana tinha o desejo de ser mãe. E ela orava muito ao Senhor, mas antes disso ela foi humilhada, ela, né, passou por muitas coisas. E aí Ana fez um voto com Deus e disse que se Deus desse um filho para ela acabasse com a humilhação que ela passava, ela daria esse filho ao Senhor. Ana foi fiel com Deus, ela teve Samuel e ela entregou Samuel para o Senhor. E Deus depois foi muito melhor com ela, porque ela não podia ter filhos até então. Ela teve Samuel e mais 5 filhos. Deus honrou ela, assim, multiplicou as bênçãos, né?
mas porque Deus viu que ele deu e ela continuou, ela permaneceu fiel, né? E nunca faça votos com Deus que você não pode cumprir. Eu vou dizer por mim, quantas vezes eu pedi algo para Deus e depois eu não conseguia cumprir. Então eu aprendi assim, ó, eu só falo para Deus aquilo que eu tenho certeza que Deus me deu, eu vou cumprir, sabe? Fidelidade. Não é uma barganha, né? Não é uma troca. Se você me der isso, eu vou fazer isso. Não é sobre isso, né? Mas Ana queria muito e ela falou, não, Senhor, o filho não vai ser meu, ele vai ser teu. E Samuel foi Meu Deus. o maior profeta, né? Então, a gente pode ver, né? Desde criança. Ele recebia a presença do Senhor, ele recebia a presença de Deus. A primeira vez que Samuel teve uma experiência com Deus, ele era criança. Ele acordou com o Senhor falando com ele, né? Mas porque ele já foi consagrado ainda no ventre, né? Deus nos conhece antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Então, ele sabe os planos que ele tem para a sua vida, para as nossas vidas. E para a gente viver isso, basta que a gente esteja em obediência e ouvindo e com o coração realmente voltado ao Senhor. Amando Ele pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a rocha Em que minha casa está firmada. É Ele. É Ele. Não vou cantar mais, senão eu vou tirar o lugar da Juliane Souza. O dom do canto não é conosco, né? Ela tem inveja. Ai, ai. Deus abençoe, gente. Esperamos vocês daqui 15 dias em mais um podcast do canal. Beijo.